Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial, para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas, básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai ver como é possível aprender tópicos gramaticais que levariam anos para serem aprendidos em escolas tradicionais. Só que ao invés de levar anos, você vai aprender tudo isso em 40 minutos. E ainda tem uma excelente compreensão de tudo que aprender. E para tornar isso possível, a gente vai utilizar os 4 passos do Fluency Hacking, com uma convidada muito especial. A minha amiga, estrela do YouTube e uma das professoras mais incríveis que eu conheço. Jackie Katzes, do canal Ask Jackie. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Hello everyone! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jackie e estou muito feliz por estar aqui com vocês na aula prática de gramática do Fluency Week. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jackie. Eu sou de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos e sou professora mestre no ensino de inglês, especialista no ensino de inglês para brasileiros ou falantes de português. Hoje a aula é muito legal. A gente vai aprender sobre past modals, que parece uma coisa muito difícil, mas não é. Porque você vai aprender uma coisa meio avançada, inclusive, mas de forma bem simples, descomplicada. E, além disso, você vai saber exatamente em quais situações você precisa utilizar esses past modals, e uma coisa que é muito parecida com o português. Então, vamos começar? Ok, não sei se vocês lembram, mas no diálogo que vocês escutaram, tinha algumas frases com past modals. Uma das frases era I should have arrived on Friday, but my flight was canceled. I should have arrived on Friday, but my flight was canceled, okay? I should have arrived on Friday, but my flight was canceled. It's should have arrived. Eu deveria ter chegado. E, em outro exemplo, a gente viu could have. Utilizado, I could have started earlier, but in any case, I really like it. I could have started earlier, but in any case, I really like it. Esse could have é a contração de could have. I could have started earlier, ok? Could have started. Eu poderia ter começado, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver como utilizar should have, could have e would have no inglês e o que significa isso no português. E agora me diz uma coisa, você sabe como dizer em inglês deveria ter feito, poderia ter feito ou teria feito em inglês? Parece complicado, né? Ok, aqui embaixo vocês vão ver, deveria significa should, né? A gente usa should para dar conselhos, falar o que você deveria fazer ou não deveria fazer, né? Então, should significa deveria. Ter é o verbo have, né? Feito é o particípio do verbo fazer. E fazer significa do, certo? Done é o particípio do verbo do. Então, é basicamente uma tradução da pé da letra que é muito simples. Também a gente tem poderia ter feito. Poderia significa could, ok? Could, o modal verb could. Ter, de novo, have. Feito, de novo, done. E would, quando a gente usa would antes de outro verbo, é o equivalente de verbo ia no português. Então, would have é teria. Would go, iria. Would do, faria. Would live, moraria. Would eat, comeria. Eu acho que já deu para entender, né? Então, would have é um pouquinho diferente, mas a gente simplesmente tem have, ter, teria. E feito, de novo, é done. Ok? Então, a gente vai ver vários exemplos
utilizando essas três estruturas aqui. Would have, o particípio, could have, o particípio, e should have, e o particípio. Got it? E é importante prestar muita atenção na pronúncia que vocês estão ouvindo, porque muitas vezes você não vai ouvir should have, could have, would have. Fica mais should have ou shoulda, could have ou coulda, or would have, woulda, ok? Então, should have, shoulda, could have, coulda, would have, woulda. Inclusive, o Ravi ele vai te dar uma dica muito legal sobre pronúncia de should have, could have e would have agora mesmo. Talvez você já tenha reparado que os falantes de inglês adoram reduzir ao máximo os sons. A gente viu na aula de diálogo, por exemplo, que I am going to pode ser reduzido para I'm gonna. E podemos reduzir ainda mais para I'ma. Lembra? Bom, should have pode ser reduzido para shoulda. Assim como could have pode soar como coulda. E would have pode soar woulda. Woulda, coulda, shoulda. Ok, vamos ver esses primeiros dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem You should have called me earlier. Mas de forma mais natural, fica You should have called me earlier. You should have called me earlier, ok? Você deveria ter me ligado antes. Então, a gente está vendo should have called. Deveria ter ligado. Simples, né? Should, deveria. Have, ter. Called, ligado. Beleza? E no segundo exemplo, they could have helped us last night. They could have, or they coulda helped us last night. They could have helped us last night. Então, a gente tem could, have, helped. Could significa poderia ter ajudado. E por que estou falando sobre they e poderiam ter ajudado, certo? Bem simples. Mas talvez você está pensando, calma aí, ontem à noite, ontem significa yesterday. Por que eu não posso dizer yesterday night? Ótima dúvida, o Ravi de novo vai entrar aqui para explicar isso para vocês. Nessa frase, a gente viu a expressão last night, que significa literalmente noite passada. É interessante reparar que não soa muito natural dizer yesterday night, mas sim last night. Outra coisa importante de saber é, apesar de que em português a gente diz na noite passada, em inglês não se diz on last night, simplesmente last night. Isso acontece porque a gente não coloca a preposição on antes da palavrinha last. Ok, vamos ver esses exemplos aqui. O número 3, a gente tem I would have done it for him. I would have done it for him. I would have done it for him. Tá prestando muita atenção na pronúncia aqui? Então, lembra que a gente tem would e o verbo é basicamente o equivalente do verbo ia no português. Então, would have, teria, ok? Would have done, teria feito. Simples. Outro exemplo, would go, iria. Would like, gostaria. Would wear, usaria. Would study, estudaria. Would eat, comeria. Então, cada vez que você quer expressar essa ideia do que você faria, onde você iria, o que você comeria, você simplesmente vai usar would, um modal verb would, ok? E nessa situação, estamos falando sobre o passado, o que teria feito no passado. Então, a gente vai usar would have e o particípio no passado do verbo, ok? Então, aqui a gente tem would have done. I would have done it for him. Eu teria feito isso por ele. E no número 4, a gente tem should have made. They should have made more cookies. They should have made more cookies. They are absolutely fantastic. They should have made more cookies. Eles deveriam ter feito mais cookies, né? Então, assim, vocês podem fazer essas comparações entre o inglês e o português e ver como que é uma tradução bem simples mesmo. Ok, no número 5, estamos utilizando could, ok? I could have done it without your help, but thanks a bunch anyway.
I could have done it without your help, but thanks a bunch anyway. Alright? Então, aqui, a gente tem could, né? Could e poderia have done, certo? Poderia ter feito. Então, I could have done it without your help, but thanks a bunch anyway. Você já ouviu essa expressão thanks a bunch antes? É um jeito informal de agradecer. E o Javi, ele vai te dar mais exemplos de mostrar sua gratidão em inglês. Como a Jack estava falando, tem muitos e muitos jeitos de agradecer alguém em inglês. É muito legal conhecer esses jeitos para a gente poder sair daquele bom e velho thank you ou simplesmente thanks e nos arriscarmos a usar outras expressões. Então vamos lá, a gente pode dizer em situações informais thanks a bunch, como a gente viu na conversa, thanks a million, thanks a ton, cheers. Cheers! Esse é um jeito bem britânico de falar, de agradecer alguém. You shouldn't have. Você não devia. I owe you one. Te devo uma. Já em situações um pouquinho mais formais, você poderia dizer I really appreciate it. Ou simplesmente I appreciate it. Ou até mesmo I'm eternally grateful for alguma coisa. Então eu sou eternamente grato por algo. E por último, você também poderia dizer many thanks. Many thanks. Tipo, muitos agradecimentos, muitos obrigados, ou algo assim. Alright, number 6. Em número 6. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. We would have fixed dinner, but we didn't know what to cook. Ok, então aqui a gente tem would have fixed. Would have fixed. Então, vocês já sabem que would have é teria, né? Talvez você está pensando, mas fix não significa consertar ou arrumar uma coisa que está quebrada? Sim, mas em algumas regiões do país, principalmente nos Estados Unidos, no sul do país, é até comum usar o verbo fix para dizer arranjar o jantar, café da manhã, almoço, alguma coisa para comer, ok? I'll fix you a sandwich. Por exemplo, uma pessoa pode dizer para falar que vai te fazer um sanduíche. I'll fix you a sandwich. Mas isso é mais comum no sul mesmo dos Estados Unidos. Então aqui, fixed, estamos falando sobre comida, né? E então não é consertar, é arranjar. Então, I would have fixed dinner. Eu teria arranjado o jantar. But we didn't know what to cook. Alright? Simples, né? Alright, guys. Number 7. I knew we should have rented a car. All the flights were canceled. I knew we should have rented a car. I knew we should have rented a car. All the flights were canceled. E aqui a gente tem should have rented, ok? E lembrando, should, que significa should? Deveria. Have, ter. Rented, alugado. Ok? Eu sabia que a gente deveria ter alugado um carro. Todos os voos foram cancelados. All the flights were canceled. E no número 8, a gente está vendo should have e o particípio numa frase negativa. E prestem muita atenção na posição da palavra not, ok? Em português, não vai antes do modal verb, ok? Não deveria ter falado. Mas em inglês vai no meio, ok? Então, should not have talked to him. You shouldn't have talked to him. Shouldn't é a contração de should not, ok? Então, nesse caso, shouldn't have talked. Significa não deveria ter falado com ele dessa forma, certo? Então, é muito importante prestar atenção e anotar essas diferenças, ok? Porque a gente ajuda muito quando a gente consegue ver uma coisa que traduz basicamente da pé da letra do português, entre inglês e português. Mas sempre tem essas situações em que não é assim. E, gente, é muito importante prestar atenção na posição dessas palavras e perceber que, nossa, no português você não deveria ter falado, mas em inglês seria basicamente você deveria não ter falado, tá? Então, a gente coloca a palavra not, que faz a frase negativa,
depois do modal verb, ok? Então, às vezes fica igual entre inglês e português, mas às vezes não é. Então, a gente tem que prestar atenção nessas situações diferentes. Talvez você está pensando, you shouldn't have talked to him like that. Qual é a diferença entre os verbos talk, speak, say e tell? De forma geral, usamos talk para dizer conversar. Mas, como que você está vendo nesse exemplo, também significa falar. Mas, por exemplo, se estou no telefone conversando com minha mãe agora, eu diria I'm talking to my mom, ok? Estou falando com ela, estou conversando com ela, ok? Ou se você precisa falar para alguém, precisamos conversar. Seria we need to talk. We need to talk, que deixa a pessoa meio, o que eu fiz, né? Ou a gente tem speak, né? O verbo speak significa falar. Por exemplo, se eu quero saber, você fala inglês? Eu falaria, do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? E o verbo say significa dizer, ok? Por exemplo, se estou na aula e eu não consegui ouvir o que o professor disse no final da aula, eu quero saber o que o professor disse no final da aula, eu falaria, what did the teacher say at the end of class? What did the teacher say at the end of class? What did the teacher say at the end of class? O que o professor disse no final da aula? What did he say? O que ele disse? E tell usamos para dizer contar ou avisar, ok? Por exemplo, se eu quero te contar um segredo, mas eu quero ver primeiro, posso te contar um segredo? Será que você não vai contar para todo mundo? Posso te contar um segredo? Em inglês seria Can I tell you a secret? Can I tell you a secret? Posso te contar um segredo? Ou se eu já te avisei que essa pessoa não dá para confiar nessa pessoa, mas você não acreditava em mim e agora está sofrendo. Esse negócio de já te avisei, né? Te avisei. Em inglês a gente fala I told you. Ou às vezes a gente adiciona essa palavra so. I told you so. I told you so. Eu te avisei, tá? Eu já te avisei que não ia dar certo, você não queria acreditar e agora está sofrendo, ok? Então, de forma geral, usamos talk para dizer conversar, mas às vezes pode dizer falar. Speak, falar. Say, dizer. E tell pode ser contar ou avisar. Got it? Ok, vamos ver mais alguns exemplos com frases negativas. Aqui, número 9, a gente tem uma frase negativa com o modal would. She wouldn't have done it on her own. She wouldn't have done it on her own. Ela não teria feito isso sozinha. Então, você está vendo aqui. Would not e wouldn't. Ok? A contração de would not significa wouldn't. Então, a gente tem wouldn't have done, que em português significa não teria feito. Wouldn't have done e não teria feito. Alright? E on her own. On her own. Isso significa sozinha, mas tem várias formas de dizer sozinha ou sozinho. Então, se você quer dizer sozinha ou sozinho, você pode dizer on her, his, my, your, their, dependendo do sujeito own, ok? On my own, se eu fosse o sujeito, I wouldn't have done it on my own. You wouldn't have done it on your own. She wouldn't have done it on her own. Ou você também pode falar alone, alone, sozinha ou sozinho. By myself, se eu fosse o sujeito. By yourself, se fosse você. By himself, se fosse ele. Herself, se fosse ela, ok? Ou também um pouquinho mais formal, você também pode falar unassisted. Unassisted, ok? Que soa um pouquinho mais formal. Mas tem vários jeitos de dizer
sozinho ou sozinha, quando você faz uma coisa sem a ajuda de ninguém, alright? Ok, guys, número 10 aqui. Shouldn't you have finished it by now? Shouldn't you have finished it by now? E preste atenção. Na frase anterior, a gente tem o sujeito she, né? Que vem no começo da frase. Mas com perguntas, o you vem depois do modal verb, ok? Então, a gente tem que mudar o sujeito e colocar depois do modal verb. Se essa frase, número 10, fosse uma frase não interrogativa, não uma pergunta, seria you shouldn't have finished it by now, ok? You shouldn't have finished it. Você não deveria ter terminado isso a essa hora, ok? Mas eu estou criando uma pergunta, tá? Então, vou tirar esse you e colocar aqui depois, tá? Shouldn't you have finished it by now? Você não deveria ter terminado a essa hora, ok? Então, quando a gente quer criar perguntas, tem que mudar a posição do sujeito da frase, ok? Então, aqui vocês estão vendo a contração de should not, não deveria, é shouldn't, ok? Então, vocês estão vendo aqui que shouldn't have finished significa não deveria ter terminado. Shouldn't, não deveria, have, ter, finished, terminado. Fácil, né? Mas qual é a diferença entre finish e end? Os dois verbos significam terminar, né? Vamos começar com finish. Usamos finish para dizer terminar no sentido de completar ou concluir algo. Por exemplo, I finished the marathon. I finished the marathon. Eu terminei a maratona. Eu concluí. Eu completei a maratona. Alright? Outro exemplo. Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Então, se eu quero perguntar para você, você já terminou sua lição de casa? Você já completou, concluiu sua lição de casa? Have you finished your homework yet? Então, finish a gente usa para dizer terminar no sentido de completar ou concluir. Usamos o verbo end para dizer terminar no sentido de acabar ou chegar ao fim. Por exemplo, class ends at 7:30. Class ends at 7:30. A aula termina, acaba, chega ao fim às 7:30. Outro exemplo aqui. World War II ended in 1945. World War II ended in 1945. A Segunda Guerra Mundial terminou, acabou, chegou ao fim em 1945, ok? Então, resumindo, usamos o verbo finish para dizer concluir ou completar alguma coisa. Usamos end para dizer acabar ou chegar ao fim. Got it? Alright, guys, vamos para a reta final. A parte mais importante da aula. Ok, vamos comparar aqui. A gente tem uma frase, Kelly went to the store. A gente vai usar essa mesma frase, mas a gente simplesmente vai inserir should have, could have or would have e ver como que muda o significado da frase. Então, Kelly went to the store. A Kelly foi à loja. Simples, né? Kelly should have gone to the store, ok? A Kelly deveria ter ido à loja. Agora já tá tarde demais e a gente não tem nada para comer. A Kelly deveria ter ido à loja. Ela deveria ter ido à loja. She should have gone to the store. E Kelly could have gone to the store. Alright? Ela poderia ter ido à loja. Se alguém falar, mas eu não tinha tempo, mas eu falo, não, mas a Kelly, ela poderia ter ido à loja. Kelly could have gone to the store. E a gente não estaria nessa situação, né? Kelly could have gone to the store. Mas se você, não, mas Kelly would have gone to the store if... Se tivesse um carro, se tivesse mais dinheiro, se tivesse uma lista de compras, não sei, ok? Ela teria ido à loja se tivesse carro, uma lista de compras, dinheiro, uma situação diferente, ok? Então, vocês estão vendo, should have gone, deveria ter ido, could have gone, poderia ter ido, would have gone, teria ido. Mais um exemplo aqui, Miguel. Miguel studied English, ok? O Miguel estudou inglês. Beleza. Miguel deveria ter estudado inglês.
Miguel should have studied English. Ele não quis, mas ele deveria ter estudado inglês. He should have studied English. Miguel should have studied English. Ou Miguel could have studied English. Miguel poderia ter estudado inglês. Ele optou para estudar alemão, ok? He could have studied English. Ele poderia ter estudado inglês. Ele tinha essa opção, mas escolheu outra coisa. Ou Miguel would have studied English se tivesse dinheiro, se tivesse tempo, sei lá, qualquer situação, ok? O Miguel teria estudado inglês se tivesse dinheiro, tempo ou uma situação diferente, alright? Então, should have studied, deveria ter estudado. Could have studied, poderia ter estudado. Would have studied, teria estudado. E, por último, a última comparação aqui. I won the lottery. Eu ganhei a loteria. Eu ganhei na loteria, não acredito. Mas não ganhei. Eu deveria ter ganhado na loteria. Teve uma coisa errada. Eu deveria ter ganhado na loteria. I should have won the lottery. I should have won the lottery. I should have won the lottery. Eu deveria ter ganhado, né? Ou I could have won the lottery. Eu poderia ter ganhado na loteria, mas não joguei, ok? I could have won. Eu poderia ter ganhado. Ou I would have won. I would have won se eu tivesse comprado um bilhete, né? Eu teria ganhado na loteria se eu tivesse comprado um bilhete. Então aqui, should have won, deveria ter ganhado. Could have won, poderia ter ganhado. Would have won, teria ganhado. Fácil, né? Está vendo como que essas coisas no começo da aula você estava pensando, meu Deus do céu, eu não sei como falar essas coisas em inglês, mas é muito parecido com o português, que ajuda demais na hora de assimilar as informações. Mas, gente, a aula não acabou, não. Não, essa aula, sim, na verdade, está acabando. Mas seu aprendizado não é só assistir a aula, você tem que ser bem ativo e ativa. E vocês podem fazer isso com o podcast Walk and Talk. Walk and Talk. Ouvindo esse podcast, você vai ser guiado e guiada para repetir, colocar na prática tudo que vocês estão aprendendo nas aulas. Então, é muito importante aproveitar desses podcasts e já começa a utilizar isso. E na próxima aula, vocês vão ter aula com Gavin. Ele é outro americano que dá aula. Nossa, ele é incrível. Ele vai ensinar para vocês algumas expressões muito utilizadas em inglês. Então, vocês não podem perder essa aula. Nossa, Jackie, mas tem tanta coisa para memorizar, para decorar. Como que posso fazer isso? Eu não sei. Meu cérebro não guarda as informações. Fiquem tranquilos. O Ravi, ele vai explicar isso muito bem para vocês. Então, Ravi, ajuda eles, por favor. Então, gente, eu só quero agradecer a presença de todos vocês, principalmente todos vocês que chegaram até o final da aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora é o momento de colocar na prática com esse podcast Walk and Talk. Estou muito orgulhosa de todos vocês por estarem aqui nessa jornada até a fluência em inglês. Um beijão para todos vocês. Bye bye, guys. See you later. Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Esse vai ser um treinamento mais que especial com o Gavin Roy, professor americano, poliglota e um dos maiores youtubers de idiomas do mundo. Nesse treinamento ele vai te preparar para usar alguns dos phrasal verbs mais utilizados por nativos no dia a dia. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é quinta-feira, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor.
That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna, e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim, e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo, e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas, e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e o facto de ser online permite-nos encaixar todo o nosso dia a dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, sino de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada num processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.